Em uma pequena aldeia camponesa do sul da França, chamada Pouilly, nasceu Vicente, um menino franzino de olhos atentos, em 24 de abril de 1581. Era um tempo duro, em que os pobres colhiam a terra com as mãos e rezavam com os olhos voltados para o céu. Seu berço foi simples, sua casa sem luxo, mas desde cedo a fé já morava ali. Aquela criança, batizada como Vicente de Paulo, viveria para se tornar o consolo de muitos que não tinham consolo algum. A vida o consagraria como o pai dos pobres e apóstolo da caridade, títulos que não lhe foram dados pela Igreja antes de serem proclamados pelo povo, que nele reconhecia um amigo fiel e uma presença de Deus em meio à dor. Sua história é uma resposta viva à pergunta que tantos fazem: onde está Deus quando sofremos? Em Vicente, Deus se fez próximo. Ele é o padroeiro universal de todas as obras de caridade da Igreja, e sua memória é celebrada em 27 de setembro, data em que também entrou no céu. Sua vida atravessou o século XVII como um farol aceso no meio das guerras, das pestes, da fome e da miséria espiritual que assolavam a França. E até hoje, quando o mundo parece ter esquecido os pobres, São Vicente nos recorda: o pobre é o rosto de Cristo escondido. Mas quem se aproxima de Vicente de Paulo encontra mais que a biografia de um sacerdote. Encontra uma resposta para o próprio sofrimento. Sua vida é uma escola silenciosa de fé prática, de compaixão concreta, de amor que não espera condições. Encontra-se também com a chama viva dos vicentinos, seus filhos espirituais, leigos e consagrados, que em mais de 150 países continuam visitando lares humildes, carregando cestas de esperança, orações e fraternidade. São Vicente não morreu. Sua caridade sobrevive nas ruas, nos hospitais, nas prisões, nos asilos e nas periferias, onde há dor. Sua história é para você que enfrenta solidão, enfermidade, abandono ou sente que perdeu o sentido da vida. Vicente de Paulo também teve seus momentos de escuridão. Foi provado em sua fé e lapidado pelo sofrimento. Mas deixou-se moldar por Deus, e a graça transformou sua humanidade em milagre cotidiano. Ao contemplarmos sua trajetória, somos convidados a redescobrir que a fé verdadeira é aquela que se curva para servir, e que mesmo as mãos mais pobres podem ser instrumento de uma caridade divina. Vicente nasceu em um lar onde a terra e a fé se entrelaçavam como raízes que sustentam uma árvore. Era o terceiro de 6 filhos de uma família camponesa da Gasconha, onde tudo era simples exceto a confiança em Deus. Desde pequeno, seu mundo era feito de pastos, orações e silêncios. Guardava porcos, guiava rebanhos e ajudava nos campos, mas enquanto seus pés caminhavam sobre a poeira, sua alma já contemplava o céu. Ali, no ofício humilde dos dias, aprendia o valor da perseverança e do serviço silencioso. Sua mãe, mulher de profunda piedade, lhe ensinava uma lição que seria a pedra angular de sua vida: ver Jesus nos pobres que batiam à porta. Esse olhar espiritual, tão delicadamente plantado no coração do menino, germinaria mais tarde em frutos que tocariam o mundo inteiro. Não havia luxo em sua casa, mas havia oração. Muitas vezes, enquanto conduzia os animais entre trilhas e colinas, Vicente recitava orações simples, cantava hinos ao Criador e contemplava a natureza como se cada flor fosse um sussurro do céu. A solidão dos campos o tornou íntimo de Deus, e a pobreza do lar o preparou para entender o valor das pequenas coisas. O menino que um dia seria chamado pai dos pobres já aprendia, sem saber, que toda grande missão começa nos gestos pequenos. A providência divina o olhava com ternura e começou a abrir caminhos. Seu talento logo foi notado. Havia nos seus olhos uma luz que não se explicava apenas pelos estudos rudimentares que tivera. Um benfeitor, tocado pela inteligência e piedade do jovem, ofereceu-lhe a oportunidade de estudar em Dax. Mais tarde, prosseguiria seus estudos em Toulouse, mergulhando na teologia com seriedade. Mas mesmo entre livros e mestres, jamais se desligou da simplicidade dos ensinamentos recebidos em casa. Ele sabia que a verdadeira sabedoria era aquela que desce do altar e chega até a porta do pobre. Ainda adolescente,
Vicente já experimentava os primeiros toques do chamado de Deus. Em vez de se orgulhar do que conquistava, guardava no peito o desejo de fazer algo que aliviasse o sofrimento alheio. Sentia que o mundo estava ferido e que sua vida não podia ser apenas um projeto pessoal. Trazia dentro de si a urgência de ajudar, mesmo que ainda não soubesse como. Era como o profeta Jeremias, que ainda jovem ouviu: "Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu te consagrei." Jeremias capítulo 1, versículo 5. Esse tempo de infância e juventude não foi apenas uma fase de preparação intelectual, mas uma lapidação interior. Vicente de Paulo não foi um gênio precoce, nem um prodígio de realizações, mas um menino que, sem se dar conta, era esculpido pela graça. Seu coração estava sendo educado para amar. Deus o formava longe dos palcos, no anonimato dos campos, entre rebanhos e orações murmuradas ao vento. Aquele menino de Poí se tornaria o farol que muitos pobres seguiriam nos séculos seguintes. E tudo começou com a fé simples de uma família que acreditava que Cristo morava em cada necessitado. Quando Vicente de Paulo foi ordenado sacerdote, em 23 de setembro de 1600, tinha apenas 19 anos. Era jovem demais para os padrões da época, o que já indicava um chamado especial. Mas o que ardia em seu coração naquele momento ainda era um desejo humano e compreensível. Ele queria ajudar sua família. Carregava no peito a esperança de conseguir uma paróquia abastada, um cargo estável, algo que trouxesse algum alívio à pobreza de seus pais. Não havia vaidade em sua intenção, mas havia ainda a sombra da ambição. Seu coração, embora piedoso, buscava algo que o próprio Deus desejava purificar. Era o tempo em que Vicente começava a viver o dilema de muitos: como conciliar um ideal nobre com os desejos que ainda nos prendem ao mundo. Ele amava sua vocação, mas não estava isento de confusões interiores. O sacerdote recém-ordenado não buscava riquezas por vaidade, mas sonhava com uma vida mais confortável. Queria ser útil aos seus, sem perceber que a utilidade verdadeira não viria do prestígio, e sim da entrega total. Deus, em sua infinita pedagogia, o conduziria por caminhos onde a alma seria lentamente despojada para ser verdadeiramente fecunda. Vicente começou então a caminhar por trilhas que pareciam promissoras aos olhos humanos, mas que se revelariam estreitas e reveladoras. Procurou vínculos com famílias influentes, esperou oportunidades que nunca chegavam e sentiu na pele a frustração de planos que não se realizam. Esse período foi como uma travessia no deserto da alma. Nada lhe faltava exteriormente, mas o coração estava inquieto. Era como se algo estivesse por dentro sussurrando: "Ainda não é isso, Vicente. Há algo maior." Foi nesse tempo que começou a sentir o peso de viver entre dois mundos: o da fé simples que aprendeu em casa e o da sociedade clerical de sua época, muitas vezes voltada a interesses materiais. Ele percebeu como tantos padres se preocupavam mais com rendas e cargos do que com as almas. E embora ele próprio estivesse, de certo modo, tentando seguir esse caminho, algo nele não se acomodava. Era como se sua alma fosse moldada para uma fidelidade maior, que ainda não conseguia alcançar, mas da qual também não conseguia fugir. Essa tensão interior, essa luta entre o que o mundo oferecia e o que Deus silenciosamente exigia, não o deixou em paz. Era como o jovem rico do Evangelho, que se aproximou de Jesus com boas intenções, mas saiu triste por não conseguir desapegar-se. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Vicente, porém, aos poucos foi permitindo que a graça lhe mostrasse outro horizonte. Ele não seria padre para conquistar algo, seria padre para perder-se de si mesmo e encontrar os outros. O tempo da purificação começava. E Deus, que tudo vê, esperava apenas que ele dissesse sim com o coração inteiro. No ano de 1605, quando Vicente ainda dava seus primeiros passos no sacerdócio, um inesperado revés mudou radicalmente o rumo de sua vida. Durante uma viagem pelo mar Mediterrâneo, confiando seus planos à calmaria das águas, foi surpreendido por um acontecimento que o mergulhou em um profundo silêncio interior.
Ao ser capturado e levado para terras estrangeiras, conheceu de perto o abandono, a incerteza e a dependência absoluta da providência. Aquele tempo que para o mundo parecia um cativeiro, para Deus seria um retiro, não de clausura, mas de esvaziamento e escuta. Longe de casa, longe da segurança e dos confortos mínimos, Vicente não se revoltou. Em vez disso, passou a viver aquele exílio como uma entrega radical. Em sua alma nascia um canto de esperança que nenhum cenário poderia calar. Costumava entoar hinos cristãos enquanto cumpria tarefas humildes. Suas canções não eram lamentos, mas sussurros de fé, e foi assim que tocou o coração de quem o cercava. Uma mulher, ao escutar seus cânticos, quis saber o significado daquelas melodias tão cheias de paz. Vicente então falou da beleza do Evangelho, da ternura de Cristo, da promessa de vida que brota do amor de Deus. Suas palavras, simples e cheias de luz, despertaram uma saudade do céu em quem o escutava. Aquela partilha silenciosa produziu um fruto surpreendente. Um homem antes distante da fé foi tocado por aquele testemunho e tomou uma decisão ousada: voltar para Cristo. Juntos, Vicente e esse novo amigo empreenderam o retorno. Não foi uma fuga movida por desespero, mas um êxodo inspirado pela confiança. Em pequena embarcação e guiados apenas pela esperança, atravessaram o mar como quem se lança nos braços do Pai. E chegaram. Foram poupados pelo céu, e não apenas em corpo. O coração daquele homem se converteu, reconciliou-se com a igreja e ingressou em vida religiosa. Vicente entendeu então que Deus o havia conduzido ali não para punir, mas para redimir e para revelar a ele que sua missão era maior do que qualquer ambição humana. De volta à França, com os pés no chão natal, mas com a alma transformada, passou um tempo em Roma aprofundando seus estudos. Porém, algo nele já não era o mesmo. A vida espiritual se tornara mais profunda, mais centrada no essencial. Servindo a rainha Margarida de Valois, distribuía esmolas, mas já não via aquilo como dever de corte. Via como sacerdócio. Era como se cada gesto escondesse um altar. Nos olhos dos pobres, enxergava o Cristo que o sustentara no tempo da provação. Como está escrito, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Vicente havia chorado em silêncio, e agora colhia os frutos da confiança que nunca perdeu. Aquela experiência moldou sua alma. Se antes ele ainda buscava estabilidade e reconhecimento, agora buscava apenas ser instrumento. Não queria mais um lugar de destaque. Queria estar onde Deus precisasse dele. Havia entendido que a verdadeira liberdade não está em poder ir onde se quer, mas em se deixar conduzir por onde Deus quer. Era o início de uma nova etapa. Vicente havia sido provado, mas retornava não como o mesmo homem. Retornava como um coração purificado, pronto para ser inteiro de Deus. Foi em um dia comum, em 1617, que a vida de Vicente de Paulo deu seu passo mais decisivo. Estava então na região de Folleville, uma das propriedades da influente família Gondi, a qual servia como capelão. Ali, um camponês doente e próximo do último suspiro pediu um padre. Vicente foi chamado. Sentou-se ao lado daquele homem simples e ouviu com atenção pastoral uma confissão longa, marcada por décadas de pecados guardados em silêncio. O camponês chorava, aliviado por finalmente dizer tudo. Vicente, emocionado, percebeu que aquela alma carregava culpas não por maldade, mas por ignorância e vergonha. Quando o homem faleceu em paz, algo também morreu dentro de Vicente. A ilusão de que seu ministério era apenas para os que sabiam o caminho da igreja. Naquela noite, Vicente não dormiu. Seus pensamentos giravam em torno daquelas palavras abafadas, daquela consciência aflita que quase partira sem encontrar a misericórdia. Era como se a dor daquele homem tivesse atravessado seu peito. Ele entendeu, de forma definitiva, que havia multidões de pobres que não apenas sofriam com a miséria do corpo, mas estavam perdidas na alma, abandonadas espiritualmente. E tudo por falta de alguém que as escutasse, que as orientasse, que as ajudasse a reencontrar o caminho do Pai.
Ele havia se deparado com o Cristo ferido da parábola, caído à beira da estrada, e dessa vez não passaria adiante. Movido por essa inquietação santa, Vicente pregou no dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo, um sermão que marcaria sua vida e o futuro da missão da igreja. Subiu ao púlpito da igreja de Folleville e, com voz firme, mas cheia de compaixão, convocou o povo à confissão, à reconciliação com Deus, à volta à fé. Não foi um discurso inflamado, mas um grito do coração. E o coração do povo respondeu. Longas filas se formaram diante dos confessionários. Camponeses, mulheres, jovens e idosos acorreram como quem finalmente encontrava abrigo. O número de penitentes foi tão grande que Vicente teve de chamar outros padres para ajudá-lo. A semente da missão havia germinado. Esse foi o ponto sem retorno. O dia em que Vicente entregou não só seu ministério, mas sua vida inteira aos pobres. Não apenas aos pobres de pão, mas aos pobres de alma. Anos depois, ele diria que aquele foi o momento em que Deus o tocou de modo definitivo, revelando-lhe sua verdadeira vocação. A partir dali, Vicente não buscaria mais cargos, não esperaria mais convites. Ele iria onde o povo estivesse. Seria o missionário dos esquecidos, o confessor dos simples, o pregador dos que tinham sede e não sabiam onde beber. Seus amigos perceberam que algo havia mudado. O homem que antes era vigoroso, mas por vezes áspero e impulsivo, tornava-se manso, dócil e cheio de uma paciência que só os que foram vencidos pelo amor de Deus conhecem. Ele próprio reconheceria mais tarde que sem a graça teria continuado duro e repulsivo, mas o toque do Espírito o fez novo. Como está escrito, dar-vos-ei um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Em Folleville, Vicente recebeu não apenas um chamado, mas uma missão clara: evangelizar os pobres com uma caridade que tocasse o corpo e a alma. A partir daquele dia, o mundo já não veria apenas o Padre Vicente. Veria o servo de Deus em ação, não por impulso humano, mas por decisão divina. Uma decisão tomada diante de um camponês moribundo e selada com as lágrimas de um arrependimento que salvou uma alma. Após o chamado decisivo em Folleville, Vicente de Paulo não se isolou em teorias ou ideias generosas. Ele desceu ao concreto, ao cotidiano marcado por contrastes gritantes. Aceitou ser pároco em Clichy, um subúrbio simples de Paris, e ali se dedicou com zelo de pai. Pregava com clareza, catequizava com ternura, visitava os pobres com respeito. Seu coração pastoral amadurecia entre os humildes. Mas não demorou para que, por providência e também pela influência da família Gondi, fosse levado novamente ao ambiente dos nobres, desta vez com outro olhar. Nomeado capelão da casa dos Gondi e preceptor dos filhos da Marquesa Margarida, Vicente passou a conviver com o luxo, mas sem se deixar seduzir por ele. Era como se estivesse ali não por desejo, mas por missão. Foi nesse ambiente que o contraste entre a riqueza dos salões e a miséria dos campos rasgou seu coração. Ele acompanhava a Marquesa em visitas pelas terras da família e via com os próprios olhos a pobreza espiritual e material dos camponeses. Enquanto na cidade se organizavam banquetes e concertos, nos povoados havia famílias que não sabiam rezar, que nunca haviam recebido os sacramentos, que viviam e morriam sem saber que eram amadas por Deus. Vicente se espantava, não com indignação vazia, mas com uma dor que o impelia à ação. A desigualdade que testemunhava tornou-se ferida em sua consciência. Foi então que a compaixão se tornou estratégia. Com o apoio da própria Marquesa, Vicente começou a organizar verdadeiras missões populares nas aldeias pertencentes à família Gondi. Eram ocasiões em que padres e catequistas se dirigiam às regiões mais esquecidas para evangelizar, ouvir confissões, ensinar os fundamentos da fé, consolar os doentes. A fé, que até então era um privilégio de poucos, passou a ser oferecida aos que mais precisavam dela. A caridade deixou de ser apenas doação de bens e tornou-se entrega de presença, de ensino, de escuta. Era o amor que ensinava. Essas missões
Não eram apenas ações pastorais, eram respostas concretas a um grito escondido no povo. E foi ali, entre os mais esquecidos, que Vicente começou a intuir que a evangelização não podia andar separada da justiça. Para ele, anunciar o evangelho sem olhar para a dor do povo era como oferecer pão sem se importar com a fome de quem o recebe. Como está escrito, meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 18. A fé sem obras, ele sabia, é morta. A convivência com os pobres e com os ricos permitiu a Vicente algo raro: unir os dois. Ele não rejeitava os nobres, mas os evangelizava também. Tocava seus corações para que apoiassem os que sofriam. E muitos atenderam. A compaixão de Vicente despertava neles um desejo de servir. E com isso ele conseguiu levantar recursos para sustentar a missão entre os camponeses. Era Deus unindo mãos diferentes para um mesmo propósito. Foi esse período que consolidou no coração de Vicente a convicção de que a caridade precisa ser organizada, contínua e estruturada. Não basta o gesto isolado, é preciso um compromisso. Ele compreendeu que o povo não precisava apenas de esmolas, mas de alguém que os considerasse dignos da boa nova. E assim, o padre que antes buscava estabilidade, agora encontrava no desamparo dos pobres sua verdadeira morada espiritual. O confronto com a desigualdade não o afastou, fez dele um servo mais inteiro. Foi em agosto de 1617, no vilarejo de Châtillon-les-Dombes, que Vicente de Paulo experimentou uma das experiências mais marcantes de sua missão. Ele havia sido chamado para substituir provisoriamente o pároco local, e em poucos dias percebeu o abandono material e espiritual em que vivia a comunidade. Certo domingo, pouco antes da missa, foi informado de que uma família inteira, residente nas redondezas, encontrava-se gravemente enferma sem qualquer assistência. A notícia o abalou. Pregou com o coração em chamas e do altar pediu aos fiéis que fossem caridade viva para aqueles irmãos necessitados. Ele não apenas falava do Evangelho, ele o convocava à ação. Naquela mesma tarde, algo extraordinário aconteceu. Diversas pessoas, comovidas pelo apelo, se dirigiram até a casa da família doente, levando mantimentos, lenha, roupas, medicamentos, cuidados. A resposta foi tamanha que, nos dias seguintes, Vicente percebeu que havia mais generosidade do que organização. Muitas pessoas ofereceram o mesmo tipo de ajuda, enquanto outras necessidades continuavam sem resposta. Aquilo acendeu uma luz em seu coração. O povo queria ajudar, mas era preciso transformar o impulso em missão duradoura. Foi então que germinou a ideia que mudaria para sempre o modo de viver a caridade na igreja. Em 20 de agosto daquele ano, Vicente fundou ali mesmo a primeira confraria da caridade. Era um grupo de leigos, em sua maioria mulheres simples, mães e jovens da comunidade, que se comprometiam com regularidade e método a visitar os enfermos, alimentar os pobres e acompanhar as famílias vulneráveis. Não era mais apenas uma caridade de ocasião. Era um serviço ordenado, constante e espiritual. Vicente confiava especialmente às mulheres essa missão, pois reconhecia nelas uma capacidade de ternura, sensibilidade e perseverança incomparável. Nasciam ali as primeiras sementes de uma pastoral social que frutificaria em muitas partes da França. Essa fundação não foi apenas uma resposta local, foi um gesto profético. Vicente compreendeu que a caridade cristã, para ser fecunda, precisa ser tão bem cuidada quanto a doutrina. Ajudar o pobre não era apenas um ato de compaixão, mas uma responsabilidade de fé. Ele dizia que a caridade não pode ser como a chuva de verão, que passa rápido, mas como uma fonte que corre constantemente. Como está escrito, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 17. E para que essas obras não se perdessem, era necessário organizá-las, sustentá-las e dar-lhes corpo comunitário. Com o tempo, essas confrarias se espalhariam como luzes por toda parte onde Vicente missionava. Cada aldeia por onde ele passava ganhava não apenas pregações e confissões,
mas um núcleo de amor fraterno que perdurava. Os bispos se alegravam com a novidade, pois viam nela o florescimento de uma igreja mais próxima dos pobres. Vicente não fundava apenas grupos, mas despertava uma espiritualidade encarnada. Ele fazia a fé descer do altar para a rua, da oração à ação. Esse momento em Châtillon foi para Vicente uma confirmação de que a caridade não deve ser apenas emocional, mas espiritual e responsável. Ele não buscava números nem prestígio, buscava almas que servissem por amor. E o que começou com uma família enferma e uma súplica no púlpito, tornou-se um movimento que séculos depois ainda leva conforto a lares esquecidos. Era o início de uma revolução silenciosa, feita não por armas, mas por mãos que se abaixam para erguer o irmão. O ano de 1625 marcou um novo nascimento na vida de Vicente de Paulo. Já não era apenas um padre zeloso, nem apenas um organizador de ações caritativas. Agora sentia o chamado para deixar algo que permanecesse além de sua presença física. Queria que a missão junto aos pobres, doentes, camponeses e esquecidos continuasse quando ele já não estivesse mais ali. E assim, guiado pela oração e pela providência, fundou a Congregação da Missão, conhecida mais tarde como os Lazaristas, padres missionários que se dedicariam à evangelização dos mais humildes, sobretudo no campo, e à formação de outros sacerdotes. A congregação nascia não de um desejo pessoal, mas da urgência do Evangelho. Vicente percebia como tantos padres da época não estavam preparados para o serviço pastoral. Faltava-lhes zelo, doutrina, proximidade com o povo. Ele queria formar homens de Deus com o coração no altar e os pés na estrada. Homens que soubessem ouvir, consolar, ensinar e servir com humildade. Era a resposta ao clamor de muitos corações que viviam longe da luz da fé. E Deus confirmou essa inspiração com frutos visíveis. Jovens começaram a se unir a ele. E a semente se espalhou, mas a providência não parou aí. Em 1633, uma nova fundação nascia. Desta vez, com uma mulher de alma extraordinária, Santa Luísa de Marillac. Com ela, Vicente fundou as Filhas da Caridade, uma congregação feminina diferente de todas as que existiam até então. Não havia clausura, não havia hábito solene. O convento dessas mulheres seria o mundo, seu claustro, as ruas, sua capela, os lares dos pobres. Elas se dedicariam aos doentes, aos abandonados, aos órfãos e às obras de misericórdia, indo onde ninguém mais queria ir. Foi uma revolução silenciosa, uma ousadia que só poderia nascer do Espírito Santo. Vicente dizia às Filhas da Caridade: vossas casas serão as casas dos pobres, vossa cela será o quarto dos doentes, vossa capela será a igreja paroquial e vossa clausura será a obediência. Com essas palavras, ele consagrava não apenas uma obra, mas uma nova forma de viver a santidade. Era a mística que se encarna, a oração que se traduz em serviço, a fé que se faz presença. Não por acaso, muitos viam nessas mulheres uma luz que atraía os corações. Elas não falavam muito, mas suas mãos falavam por elas. Essa fase da vida de Vicente é marcada por um sinal evidente da ação divina. Ele mesmo dizia: foi Deus quem tudo fez. Nunca se atribuía o mérito. Via-se apenas como um instrumento. Era como João Batista. Diminuía para que Cristo crescesse. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 30. E quanto mais se escondia, mais a obra crescia. Não era movida por estratégias humanas, mas por uma confiança radical na providência. Ele não fazia planos grandiosos. Ele ouvia a dor do povo, levava ao altar e agia conforme a vontade do céu. A fundação das congregações vicentinas foi mais que uma resposta prática. Foi um milagre discreto, sustentado por oração e sacrifício. Aquelas pequenas sementes plantadas com lágrimas e fé, hoje são árvores frondosas que estendem seus galhos por todo o mundo. E tudo começou com um coração que ousou confiar. Como está escrito: confia ao Senhor as tuas obras e teus planos se realizarão. Livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Vicente de Paulo era um homem profundamente ativo.
incansável na missão e atento às dores do povo. Mas nada disso se sustentaria se sua alma não estivesse enraizada em uma vida de oração intensa e contínua. Ele não era apenas um servidor dos pobres, era um adorador silencioso. Suas longas jornadas de trabalho sempre começavam e terminavam diante do Santíssimo Sacramento. Ali, de joelhos, Vicente se entregava ao silêncio de Deus e se deixava moldar pela luz que emana do altar. Ele compreendia que, sem essa intimidade diária com o Senhor, sua caridade perderia o fogo e se tornaria apenas filantropia. Sua espiritualidade não era feita de arroubos emocionais, mas de uma presença contínua. Dizia: é preciso dar tempo ao Espírito de Deus. E assim ele fazia. Antes de cada decisão, recolhia-se em oração. Diante de cada desafio, buscava discernimento na escuta do Evangelho. Encontrava em Cristo o verdadeiro pobre, o verdadeiro sofredor, o verdadeiro mestre. Quando acolhia um mendigo ou cuidava de um doente, costumava repetir baixinho: é o meu Jesus. Era sua forma de reconhecer no outro a presença viva de Deus. Ele vivia o que está escrito: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 40. Mais do que místico, Vicente era um homem consolado. Mesmo cercado por dificuldades, traições, limitações e trabalhos exaustivos, ele mantinha a serenidade de quem confia inteiramente na vontade de Deus. Suas cartas revelam um coração cheio de paz, mesmo quando falava de dores. Ele sabia que o amor de Deus não o poupava do sofrimento, mas o sustentava dentro dele. Esse era seu segredo: servir os pobres com as mãos, mas descansar o coração no coração de Cristo. Essa união entre ação e contemplação foi sua força silenciosa. Ele não se dividia entre o mundo e o céu. Ele levava o céu para dentro do mundo. Nas Filhas da Caridade e nos Lazaristas, Vicente sempre insistia: a oração é o primeiro dos nossos deveres. E dizia mais: se deixarmos a oração para servir um pobre, deixamos Deus por Deus. Com isso, ele ensinava que o amor a Deus e o amor ao próximo não se excluem, se completam. A verdadeira mística, segundo Vicente, não está em ver visões, mas em amar com obras concretas, orar e servir, contemplar e agir, ajoelhar-se diante do altar e depois se abaixar diante do irmão. Esse era o caminho de santidade que ele traçava com os próprios passos. A mística de Vicente não era para poucos. Era uma espiritualidade acessível, encarnada, possível para todas as vocações. Ele falava com o mesmo ardor às religiosas, aos padres e aos leigos. Ensinava que não é preciso fazer grandes coisas para amar a Deus, basta fazer o ordinário com amor extraordinário. E assim, dia após dia, ele oferecia suas tarefas como incenso silencioso. Tudo se tornava oração. Um lenço entregue a um doente, uma carta escrita a um bispo, uma visita feita a um presidiário. Em tudo, havia um altar interior. Como está escrito: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Nesse modo de viver, Vicente encontrou a plenitude. Nunca precisou de reconhecimento, nem de manifestações extraordinárias. Sua paz vinha da certeza de estar onde Deus o queria, fazendo o que Deus lhe confiava. E assim, seu coração tornou-se lugar de consolação para tantos. Era procurado por bispos e camponeses, por nobres e doentes, por seminaristas e mulheres viúvas. A todos acolhia com o mesmo olhar. A todos escutava com o mesmo amor, porque a alma que ora escuta com mais profundidade, e a alma que ama sempre encontra o Cristo escondido. Nos últimos anos de sua vida, Vicente de Paulo já era reconhecido como um verdadeiro pai dos pobres, conselheiro de bispos, formador de padres e fundador de obras que tocavam milhares de vidas. Mas quanto mais sua obra crescia, mais seu coração era chamado à purificação. A fé que alimentava tantos agora seria provada em silêncio. Deus o levava à escola do sofrimento,
não aquele que escandaliza, mas o que lapida, aquele que não é castigo, mas configuração com Cristo crucificado. Vicente, que amara tanto, agora aprenderia a amar na dor. Em 1648, tomado por um zelo missionário que não conhecia fronteiras, ele enviou os primeiros missionários vicentinos a Madagascar. Era um sonho antigo, levar o Evangelho até os confins do mundo, conforme o mandato de Cristo. Porém, a missão não teve os frutos esperados. Muitos dos enviados adoeceram e vários não retornaram. Vicente recebia as notícias com o coração apertado, mas sem murmúrio. Via naquelas perdas uma semente lançada que, cedo ou tarde, brotaria. E mesmo sem compreender os caminhos de Deus, nunca duvidou do amor que tudo permite para o bem maior. Como está escrito, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Além das dores externas, enfrentou incompreensões internas. Foi alvo de calúnias, especialmente por parte de alguns eclesiásticos que não compreendiam sua maneira de viver e propor a missão. Acusavam-no de exageros, de inovações, de se intrometer onde não era chamado. Vicente, porém, respondia com silêncio e oração. Nunca se defendeu publicamente. Preferia oferecer sua dor ao altar, como quem sabe que Deus vê o coração. Seu olhar permanecia firme no Cristo servo e dele tirava forças para suportar o que o mundo não entendia. Repetia sempre: os pobres são nossos mestres. E talvez fosse justamente por isso que sabia acolher até a humilhação como escola divina. A saúde também lhe foi tirada pouco a pouco. Sofria com inflamações crônicas nas pernas, dificuldades para caminhar, dores constantes. O corpo já não acompanhava o ritmo da alma, mas ele seguia. Continuava suas reuniões, suas cartas, seus conselhos, suas orações prolongadas. Para os que o viam debilitado, dizia com serenidade: a cruz é o presente mais precioso que Deus dá aos seus amigos. E vivia isso com doçura. Nunca impôs sua dor aos outros, nunca exigiu cuidados especiais. Até no sofrimento, pensava primeiro nos que estavam ao seu redor. Esse tempo final foi também de recolhimento interior. Vicente revia suas obras, suas escolhas, seus caminhos. Tudo o que tinha entregava novamente ao Senhor, e o que mais o alegrava não era o número de missões ou fundações, mas a fidelidade daqueles que continuariam a obra. Seu maior consolo era ver que os pobres não estavam mais sozinhos, que agora havia padres que os confessavam, mulheres que os acolhiam, jovens que os visitavam. Ele havia acendido uma chama que nenhum vento apagaria. Neste momento do roteiro, faço uma pausa para você, que acompanha esta história. Talvez também você esteja passando por incompreensões, dores físicas, perdas ou angústias que não se explicam. Que Vicente de Paulo interceda por você agora. Se desejar, escreva nos comentários o nome das pessoas pelas quais deseja rezar. Apresentaremos juntos esses nomes a Deus com fé e confiança, porque, como dizia o próprio Vicente, quando deixamos tudo nas mãos de Deus, vemos a mão de Deus em tudo. O dia 27 de setembro de 1660 amanheceu sereno, mas envolto por um silêncio diferente na casa da Congregação da Missão, em Paris. Vicente de Paulo, já com 79 anos, entregava seus últimos momentos em oração. Os que conviviam com ele sabiam que aquele corpo frágil carregava uma alma totalmente entregue. Não havia medo em seus olhos, mas paz. A mesma paz com que sempre acolhera os pobres, agora o envolvia como um manto invisível. Sua vida, toda ofertada, estava prestes a se unir plenamente àquele a quem tanto amara nos irmãos sofridos. Ao longo daquela manhã, seu quarto foi discretamente visitado por filhas da caridade, padres lazaristas e leigos que desejavam apenas permanecer próximos de sua presença. Vicente não pronunciou discursos finais, apenas repetia orações simples, como um filho que volta ao colo do pai. Seus lábios murmuravam invocações suaves: Jesus, Maria. E ali, no recolhimento daquela casa, que fora berço de tantas obras, Vicente expirou suavemente, como quem adormece nos braços da misericórdia. Não houve alarde.
Mas quem ali estava sabia. O céu havia acolhido um servo fiel. A notícia se espalhou rapidamente por Paris. Homens e mulheres de todas as classes sociais choravam, dizendo: perdemos nosso melhor amigo, mas ganhamos um intercessor no céu. Pobres e nobres, padres e governantes, camponeses e viúvas, todos se uniram no mesmo sentimento, uma gratidão profunda por aquele homem que os havia amado com a ternura do Evangelho. As igrejas se encheram e, mais do que cerimônias, o povo acendia velas, fazia silêncio, rezava. Sentiam que Vicente não partira. Sentiam que agora ele caminhava ainda mais perto. Anos depois, ao ser aberto o túmulo de Vicente para a transferência de seus restos mortais, descobriu-se que seu corpo havia sido preservado de maneira extraordinária. Aquilo foi recebido não como milagre para exaltação pessoal, mas como sinal de que Deus havia confirmado sua santidade. E como sinal ainda mais tocante, seu coração foi retirado e guardado em um relicário, que hoje repousa na Capela da Medalha Milagrosa, em Paris, um coração que bateu por Cristo e pelos pobres e que agora repousa no meio do povo de Deus. Naquela mesma capela, a poucos metros do relicário de São Vicente, seria revelada ao mundo mais tarde a Medalha Milagrosa, entregue por Maria Santíssima a Santa Catarina Labouré. Não é coincidência, é continuidade. O coração de Vicente, que tanto buscou Cristo nos pobres, agora repousa onde a Mãe de Cristo revelou um dos maiores sinais da sua ternura. Céu e terra se encontraram ali, e aqueles que hoje visitam aquele lugar de silêncio e graça podem sentir no mais íntimo que a santidade é possível e que a caridade é o caminho mais seguro. Como está escrito: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Vicente de Paulo terminou sua corrida não no aplauso dos homens, mas no serviço fiel. Guardou a fé, sim, mas mais do que isso, a multiplicou nos corações daqueles que cruzaram seu caminho. E hoje, sua memória não é apenas lembrada, é vivida, porque onde houver um pobre consolado, ali estará viva a presença desse santo. Mais de 170 anos após a partida de São Vicente de Paulo, em uma França marcada por mudanças sociais e desafios espirituais, um novo sopro do Espírito trouxe à luz um fruto direto de sua missão. Em 1833, um jovem universitário chamado Antônio Frederico Ozanam, movido pela inquietação diante da pobreza e da indiferença à fé, buscava uma forma concreta de viver o Evangelho em seu tempo. Inspirado pela vida e pelo carisma de São Vicente, reuniu um pequeno grupo de amigos em Paris. Nascia assim a Sociedade de São Vicente de Paulo, um laicato ativo, comprometido com os pobres, com a escuta, a visita e o consolo. Ozanam não queria apenas ajudar materialmente. Ele desejava, como Vicente, enxergar no pobre um sacramento vivo da presença de Cristo. A visita vicentina era, e continua sendo, um gesto de escuta profunda, de oração partilhada, de esperança levada até as casas, onde a dor é maior do que as palavras. Não se trata de assistencialismo, mas de comunhão. Como dizia o próprio Ozanam, fiquemos aos pés dos pobres e aprendamos com eles. Era o mesmo espírito que Vicente proclamara séculos antes, agora revivido no coração da juventude leiga. A obra se espalhou rapidamente. Em poucos anos, a sociedade se multiplicava pela Europa, cruzava oceanos, chegava a outras línguas, outras culturas, outras dores. No Brasil, floresceu de maneira extraordinária. A terra brasileira, com sua fé popular e sua sensibilidade espiritual, acolheu os vicentinos como missão de alma. Hoje, somos o maior país vicentino do mundo, com milhares de conferências espalhadas por paróquias, bairros, comunidades e periferias. Homens e mulheres que, de maneira discreta, continuam a missão de São Vicente com sacolas nas mãos e orações no coração. É impressionante perceber como uma chama acesa em 1600 pode continuar iluminando tanto tempo depois.
E isso acontece porque a origem dessa luz não é humana, mas divina. A caridade de São Vicente era a caridade de Cristo. Não vinha de si, mas de Deus. Por isso, ultrapassou séculos, guerras, pandemias e crises. Continua viva onde houver alguém que se ajoelha diante de um sofredor, que se dispõe a escutar sem pressa, que se levanta para visitar um enfermo ou consolar um enlutado. O carisma vicentino é o Evangelho em movimento. Hoje, quando vemos um vicentino chegar a uma casa simples, carregando não só alimentos, mas palavras de fé, sabemos que Vicente está presente. Quando uma conferência se reúne para rezar por uma família em sofrimento, ou quando um jovem decide entregar parte de seu tempo para visitar alguém esquecido, ali está o eco de Vicente. Como está escrito, não vos esqueçais da caridade e da solidariedade, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 16. E esse sacrifício silencioso tem sido oferta viva em tantos cantos do mundo. A história de São Vicente de Paulo não termina com sua morte. Ela renasce em cada gesto de amor, em cada obra que prefere o pobre ao conforto, em cada oração que se transforma em visita, em cada dor que encontra consolo. E o mais belo é saber que todos nós podemos ser parte dessa história. Não é preciso fazer muito. Basta fazer com amor. Porque, como ele mesmo ensinava, a caridade é inventiva até ao infinito. São Vicente de Paulo nos ensinou com a própria vida que a fé autêntica não é feita apenas de palavras ou sentimentos, mas de gestos concretos de amor. Ele nos mostrou que, ao dobrar os joelhos diante do Santíssimo, também devemos nos dobrar diante do sofrimento humano, que não existe santidade verdadeira sem caridade, e que o rosto de Cristo pode ser encontrado nas ruas, nos leitos de dor, nas prisões, nas casas mais simples e esquecidas. Foi assim que ele viveu, e é assim que ele nos chama a viver. O carisma vicentino não é privilégio de poucos. Ele é uma estrada aberta para todos que desejam amar com as mãos, ouvir com o coração e servir com alegria. Talvez você que escutou essa história sagrada sinta agora um chamado silencioso, um desejo de se doar mais, de olhar com mais ternura os que sofrem perto de você. Esse chamado é real. Ele vem de Deus e começa nas pequenas coisas, numa escuta atenta, num gesto de ajuda, numa oração feita com sinceridade por alguém que precisa. São Vicente dizia: amemos a Deus, mas com o suor do nosso rosto e o esforço dos nossos braços. Hoje, o mundo continua cheio de dores, de solidões disfarçadas, de misérias escondidas, mas também está cheio de oportunidades para amar. Talvez você não possa mudar o mundo todo, mas pode mudar o dia de alguém. E com isso, acender uma luz onde havia escuridão. A vida de São Vicente nos prova que um coração cheio de compaixão pode transformar gerações. Ele não buscou grandezas, apenas respondeu ao sofrimento com o Evangelho. E essa resposta ecoa até hoje, por meio dos vicentinos, das filhas da caridade, dos leigos missionários e de todos os que escolhem servir. Que essa história tenha sido para você mais do que um testemunho. Que tenha sido resposta às suas perguntas, consolo para suas dores, esperança para suas noites mais difíceis. E se em algum momento deste caminho seu coração se sentiu tocado, creia, Deus está visitando você. Ele fala por meio dos santos, mas age também por meio de cada um de nós. Como está escrito, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas por obras e em verdade. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Peçamos juntos, São Vicente de Paulo, Pai dos pobres, interceda por nós. Ensina-nos a amar como tu amaste, a servir com alegria, mesmo quando nos falta força, a ver Cristo nos abandonados, nos doentes, nos esquecidos. Fortalece os vicentinos espalhados pelo mundo. Dá-nos olhos atentos, coração sensível e mãos generosas. Amém. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Curta, inscreva-se e deixe seu pedido de oração nos comentários.
Estamos unidos em fé, em caridade e em missão, porque onde houver amor, ali está Deus. E onde houver um pobre consolado, ali vive o coração de São Vicente.